Olá, voltamos com o programa Grandes Temas, que hoje discute mortalidade infantil e materna. O Repórter Brasil, programa jornalístico da TV Brasil, repercutiu o aumento no índice de mortalidades no Brasil. Na reportagem de Daniel Ito, especialistas divergem dos motivos apresentados pelo governo sobre as razões que teriam gerado este aumento. Confira. Em 2016, a morte de crianças com até 5 anos de idade cresceu em relação ao ano anterior. Os dados foram divulgados pelo Ministério da Saúde. A taxa de mortalidade infantil foi de 14 óbitos para cada 1.000 nascimentos, um aumento de 5% em relação ao ano anterior. Os dados também apontam que a mortalidade infantil em 2016 subiu em 20 estados brasileiros. Rondônia, Acre, Rio Grande do Norte, Alagoas, Paraná, Santa Catarina e Distrito Federal foram os únicos que reduziram o índice naquele ano. Para que a mortalidade infantil não volte a crescer, é preciso identificar as causas que levaram ao resultado negativo de 2016. Para o Ministério da Saúde, a crise econômica e a epidemia de Zika naquele ano podem ter sido as responsáveis pelo crescimento do índice. Este representante do Conselho Federal de Medicina, no entanto, afirma que as razões são outras. Isso é um sistema que está entrando em colapso. Por falta de financiamento, por falta de gerenciamento, por falta de vontade política, por uma série de deficiências estruturais que estão se estabelecendo na área, principalmente na área da pré-natal dessas gestantes. Eu acho que você não pode chegar para uma doença que tem uma mortalidade relativamente baixa, como a Zika, e dizer que ela é responsável pela ascensão de um índice desse. Pois é, então, vemos que o argumento do governo é muito frágil, não é? A Zika não tem esse impacto na mortalidade infantil, não há dados estatísticos que acompanham esse argumento, que sustentam essa ideia, e atribuir à crise também um aumento episódico de mortalidade infantil também é algo a se discutir, não é mesmo, Will? Na verdade, os números falam de 315 óbitos por Zika. Portanto, a magnitude do aumento da mortalidade infantil é outra. Então, a Zika por si só, como o entrevistado da reportagem colocou, não pode ser responsabilizado, obviamente. E a crise é uma espécie de grande anônimo em relação a responsabilidades que o governo deveria ter tomado, justamente para proteger a saúde dos mais vulneráveis. E isso, obviamente, não aconteceu. Então, o que eu acho é que esse grande teste, né, da restrição dos financiamentos públicos através de, por exemplo, e olha que a emenda que congelou o SUS por 20 anos nem sequer tinha entrado em vigor ainda em 2016. Mas esse desinvestimento nas ações obrigatórias do Estado perante a saúde acabam gerando uma situação em que o aumento da mortalidade infantil acontece espontaneamente. Então, eu queria até, se for possível, mostrar um gráfico que é bem interessante. Eu não sei se é possível. Onde é que está a câmera? Qual é a câmera que poderia talvez dar um zoom aqui nesse gráfico? Que é bem interessante. E ele mostra, não sei se está bem claro, ele mostra o aumento da pobreza. Foram, de 2015 para 2016, 12 milhões de brasileiros que foram lançados, 5 milhões na pobreza extrema e 7 milhões na pobreza. E, nesse mesmo período, portanto, são dois gráficos que se sobrepõem, a mortalidade infantil também aumentou de 2015 para 2016. De forma que é muito nítida a associação para um indicador que efetivamente é muito sensível. Sempre foi utilizado como uma medida de qualidade de vida. É verdade o que a professora colocou em relação à dificuldade que o Brasil vem tendo de se sobrepujar a mortalidade neonatal. E isso é algo que merece toda a nossa crítica, porque, na realidade, é o último componente que falta para que o Brasil possa alcançar os níveis de mortalidade infantil dos países mais desenvolvidos, que são índices abaixo dos 10 por mil. E o Brasil está aí girando em torno de 13,
Mas acredito eu que esse padrão estava muito próximo, porque se a queda da mortalidade infantil tivesse continuado, talvez no horizonte de 5 anos nós pudéssemos ter alcançado esse patamar. E é interessante saber que, para que a mortalidade infantil neonatal possa cair, os investimentos têm que ser muito altos. Leitos de UTI, formação de profissionais, equipar os hospitais, ao passo que a mortalidade infantil pós-neonatal, ela é uma mortalidade infantil onde os impactos das políticas públicas, eles são mais fáceis menos custosos. As diarreias, a orientação ao pré-natal, enfim, uma série de coisas que podem dar resultados maiores. O que é interessante, porque isso demonstra a mudança, uma recuperação de coisas que não aconteciam antes, é que a professora Fátima Marinho, do Ministério da Saúde, ela aponta, num recente artigo, que o crescimento da mortalidade infantil se deu hoje, atualmente, esse crescimento que a gente está constatando, em cima, sobretudo, das diarreias. Portanto, nós voltamos a ter um crescimento da mortalidade infantil, não a mortalidade infantil que compõe classicamente essa situação crítica de que é o maior componente ainda hoje, o da mortalidade infantil neonatal. Mas a do crescimento foi em cima, sobretudo, das doenças da pobreza. E isso é compatível com o empobrecimento geral da população, com 12 milhões de pessoas que voltaram aos padrões de pobreza já superados. Então, há uma coerência aí entre o aumento da mortalidade infantil e esse perfil das diarreias que voltam a ocupar um espaço que elas não tinham. Embora, quando nós estamos falando da mortalidade neonatal, nós também fazemos o link da mortalidade neonatal com a pobreza. Por quê? Porque essa mortalidade neonatal que tem aumentado, ela está diretamente relacionada com a prematuridade. Então, é isso que nós vemos dentro dos serviços de alto risco. E ela está diretamente relacionada com o pré-natal exatamente pela falta desse pré-natal de boa qualidade, ou então da falta de acesso. Ou ela é de boa qualidade ou é a falta de acesso. E o que nós vemos no Rio Grande do Norte é que no Rio Grande do Norte são poucas as cidades que realizam o próprio parto normal. As mulheres, elas vêm até com 400 quilômetros de distância em uma ambulância, jogada muitas vezes ao relento, sem ninguém acompanhando, para um parto normal em Natal. Então, do ponto de vista de investimento, atenção ao parto, aquele parto que lá na década de 50, 60, era realizado dentro do ambiente familiar e que veio para dentro do hospital e que com isso trouxe a melhoria da mortalidade materna, a melhoria da mortalidade neonatal, também trouxe isso com o advento do antibiótico, mas esse parto que era realizado lá, hoje a gente está tendo parto dentro da ambulância. Então, a paciente vem de Pau dos Ferros para cá, de uma outra cidade, para parir, porque não tem uma assistência. Existem cidades do Rio Grande do Norte que os partos são só partos cesárea, marcado naquele dia determinado, que é só naquele dia que tem médico. Então, a mulher não pode mais parir normal. Então, no Rio Grande do Norte, não existe rede de atenção materno-infantil. Nós temos alguns pontos de atenção, alguns funcionam muito bem, outros funcionam de forma precária e outros as maternidades são fechadas, embora tenha profissional lá. Então, embora o Ministério da Saúde tenha vários programas ainda hoje em atividade, mas nós não conseguimos, neste estado, formar uma rede materno-infantil. Existe uma rede que foi lançada em 2014, que chama Rede Segone, que tinha 10 bilhões para nós usarmos na assistência materno-infantil, desde o planejamento familiar até cuidar da criança com 2 anos de idade. Ela foi um fracasso no estado do Rio Grande do Norte. E hoje eu não sei nem onde ela anda, porque lá pela maternidade não existe nada mais dessa Rede Cegonha.
Então, assim, existe até programas e políticas do governo, mas não tem continuidade. Na hora que muda o gestor, a pessoa faz de conta que aquilo não existe mais para ele. Então, essa falta de continuidade também está relacionada com a pobreza. Eu vou conectar isso que você acabou de dizer, Maria da Guia, com uma questão que vem direcionada para Ana Tânia. Como ela vê um profissional de uma importância tão grande não ser valorizado pelos governantes, como é o caso dos agentes comunitários de saúde, que estão há 5 anos sem ter um reajuste de salário e trabalham de forma precária em seus municípios? Questão de Nil Soares, da cidade de Rui Barbosa. Como eu vejo de forma triste demais. Essa realidade aí reflete uma realidade nacional. Porque você veja, o agente de saúde, que é quem faz o elo entre a comunidade e o serviço de saúde, está sendo visto dessa forma. Mas essa realidade, poucos brasileiros, inclusive, vão a fundo entender as consequências. Tudo que a doutora da Guia colocou é consequência de um processo de não priorização da saúde no Brasil. Se a gente considerar o financiamento da saúde, quer dizer, desde que foi implantado o SUS, isso é um absurdo, não foi definido constitucionalmente os percentuais de investimento mínimo pelas 3 esferas de governo. Isso só vem acontecer em 2000, com a emenda constitucional 29, e mesmo assim não define para a União. Só define 15% da receita bruta mínima dos municípios, tem que investir, os estados 12%, e a União ficou numa situação muito cômoda, de 2000 até a regulamentação da lei em 2000. E engraçado que a lei foi regulamentada em 2013, né? Mas, mesmo assim, ela foi regulamentada, a emenda constitucional foi regulamentada por lei, sem definir teto mínimo para a União. E quando isso acontece, a lei do financiamento, né, a lei que regulamenta isso aí, há um tremendo incômodo da sociedade brasileira, aliás, da sociedade não, de alguns, porque infelizmente a sociedade não sabe, a maioria das pessoas, está falando aí da pobreza, infelizmente num processo democrático, é muito bom, é maravilhoso a democracia e a gente não quer nunca mais deixar de tê-la, mas a forma de poder muda. Até para se manter no poder, é importante que as pessoas se mantenham pobres. É importante que as pessoas se mantenham ignorantes, sem conhecimento, sem entender o porquê das coisas. Então, isso que está se refletindo aí é um reflexo exatamente da falta de prioridade na saúde. Veja que mesmo com a emenda constitucional 86 de 2015, que foi quem pela primeira vez definiu um percentual para a União, sob pressão dos sanitaristas, que é um pequeno grupo de resistentes, mesmo assim, quando se define por lei em 2000, isso é um absurdo, em 2015, o SUS foi criado desde 88, define-se um percentual mínimo para a União para investir, se define em cima de uma receita ridícula, uma receita líquida, ou seja, seria de 15% do orçamento da União, de forma escalonada em 2020. Gente, isso é um absurdo, é só olhar para o país, olhar para a situação, a quantidade, a população e considerar isso em cima de um per capita. Jamais o sistema de saúde pode ser qualificado. E se acrescentando a isso, quer dizer, essa emenda constitucional 95, que aí é uma reforma fiscal que congela os recursos, ela, de uma certa forma, foi até utilizada o presidente utilizou pelo desconhecimento da população. Então foi fácil e como dizer o seguinte: não, de que estão reclamando? Eu vou antecipar esse escalonamento que só seria em 2020, vou fazer agora, em 2017, no orçamento. Definir os 15% da receita líquida, não é da bruta, porque a receita líquida termina sendo quase menor do que o valor que era antes em cima de um produto interno bruto. Então, quer dizer, é uma enganação. E a população, olha quando é que são aprovadas essas leis. É no auge, quando as pessoas estão no veraneio, é no mês de janeiro, é no mês, entendeu? Então, infelizmente, há um desconhecimento imenso da população, um controle social que, por direito, a população teria direito de decidir. Veja que quem define nos conselhos de saúde, a doutora Naguia foi várias reuniões e tudo, nós temos os conselhos de saúde nas 3 esferas de governo, que 50% são dos usuários. 25% dos trabalhadores, os outros 25% entre gestores e prestadores, são eles que deliberam as questões de saúde. Mas o que acontece? Se essa população tem esse direito no papel
e na prática, não, de fato, não, doutora da Guia sabe, quem é que vai para essas reuniões dos conselhos? Quem é que está elaborando o plano de saúde que deveria sair suas proposições nas conferências que acontecem a cada 4 anos? Quem sabe que o próximo ano é ano de conferência? Quantos outdoors a gente vai ver para a população, convidando a população para decidir sobre as prioridades da saúde que deverão subsidiar os planos de saúde? Então, é esse desconhecimento que gera um descaso, e isso vai, consequentemente, acontecer isso. Agentes de saúde, profissionais de saúde que não têm uma carreira, não tem uma carreira única. Cada profissional ganha uma coisa. Os prefeitos, os gestores ficam fazendo leilão daquele profissional que mais precisa, porque dos que tem sobrando, qualquer salário vale. Então, isso é um desrespeito. As mulheres, se a gente for considerar, quem é que está tendo filho? É o rico que está tendo filho ou é o pobre? E por quê? Aí a forma de resolver é aprovar o aborto ou seria estar investindo numa política de qualidade no planejamento familiar, de acesso às informações? Uma laqueadura, qualquer um de nós aqui, eu duvido que uma de nós aqui tenha mais de 3 filhos. Agora, quem é que está tendo 4, 5, 6 filhos? É o rico? E por quê? Qual é a dificuldade que o rico tem e o pobre tem para fazer uma laqueadura, para ter acesso aos métodos? Então, exatamente, aliás, qual a facilidade? Na verdade, qualquer um de nós aqui consegue isso. Agora, vá para quem não pode, não tem condições, não tem o conhecimento, qual é a forma que ela está fazendo? Será que ela está sendo orientada adequadamente ou, de uma certa forma, está sendo até estimulada a ter filhos sem ter a devida condição de criar? E a educação? Se não houver, se a gente não pensar na saúde totalmente vinculada à educação, como disse a doutora da Guia, vai acontecer o que está acontecendo com a segurança. Vai estar criando presídios e não se resolvendo na base. Se não se investir na conscientização, no conhecimento do cidadão sobre o sistema de saúde brasileiro, que há um desconhecimento geral e parece que é proposital. É interesse que a população não conheça o Sistema Único de Saúde. Por quê? Porque se ela conhecer, está aí. O que é a judicialização? É a população tendo acesso ao seu... eu tenho direito a isso, então eu vou entrar com ação judicial e ganha. Mas se eu não tenho, se eu não sei desse direito, eu perco até o meu espaço de decidir, que é legal, é institucional o controle social no Brasil. É um modelo de democracia que nós conquistamos em 88, aliás, uma nova democracia, porque nós temos 2 tipos de democracia. No Brasil, nós não só temos o direito de escolher os nossos representantes, a democracia representativa, como a gente conquistou a partir de 88 a democracia deliberativa. Então, infelizmente, a maioria do cidadão não sabe que na saúde, quem mais poderia e tem o direito de opinar e de decidir é o cidadão. Porque é ele que tem maior representação nas instâncias de controle social. 50%, metade. Mas se eu não sou motivado, se isso não é prioridade, se não há investimento do governo nessa conscientização, nesse conhecimento, o que é que vai acontecer? O direito está no papel, mas na prática isso não se dá. Se continua acontecendo o quê? Está aí os blocos de financiamento. Nós tínhamos, desde 2006, 6 blocos, na verdade eram 5, porque não tinha investimento, o governo quando criou os blocos, não tinha bloco, eram mais de 100 caixinhas. Em 2006, com o pacto, se definiu 5 blocos, que aí pelo menos começou a se garantir recursos para atenção básica, média e alta complexidade, né, doutora da Guia, vigilância em saúde, definiu-se bloco, para os gestores pelo menos saberem gerenciar e definir, prestar conta desses recursos. O que é que aconteceu? Aí, somente em 2009, sob pressão dos gestores e da sociedade e do controle social, se cria mais um bloco de investimento. Mas é um bloco que fica lá, sem dinheiro. O Ministério só faz custear, repassar aqueles recursos em cima de custeio, nem dá para cobrir a PPI, né? E o que é que acontece? Mesmo com esses 6 blocos, agora nós tivemos a portaria 3992, que acaba com esses blocos e cria apenas 2 blocos de financiamento. Custeio e investimento. Doutora da Guia, se já não se investia na atenção básica, tendo um bloco carimbado, imagine agora qual é a garantia que a gente vai ter que esse gestor vai priorizar aquelas ações básicas que, na maioria das vezes, são invisíveis, não dão voto, são ações que estão lá onde as pessoas vivem. Então, o que dá muito mais voto é um hospital. Embora o hospital seja importantíssimo, que adianta ter, inaugurar e ficar fechado, né? E os partos, que nem sequer o parto normal tem nos municípios. Então é isso. Ana Tânia, exatamente isso
corrobora tudo que a gente está discutindo aqui, de uma responsabilidade política, não é? Do fracasso na atenção à saúde básica e, sobretudo, no caso da mortalidade infantil e materna. Nós vamos agora para um rápido intervalo e você pode aproveitar esse tempo para enviar a sua questão pelo nosso WhatsApp através do número 99193 6032. O Grandes Temas volta em alguns instantes. Até lá.